júri ao final da aula. Comunicabilidade da qualificadora ao mandante. Não é isso que nós estávamos? Eu parei aqui, eu notei aqui, não foi isso? Ou estou errado? Estou certo? Vamos lá. Isso, o senhor vai falar das correntes, isso mesmo. As correntes. Então, nós temos aqui as correntes que não se comunicam e as correntes que se comunicam. Seriam duas correntes, tá certo? Tá certo? A comunicabilidade, eu falei na aula passada que o executor de homicídio, ele comete o delito, o executor, vou só fazer uma revisão rápida para a gente fechar esse assunto, que é importante. O executor, ele comete o delito por razões altamente imorais. Ele recebe dinheiro para pagar a morte da pessoa, para efetuar, para executar a morte da pessoa. Ou seja, pelo lucro, não havendo, de sua parte, motivos pessoais. Ele nem sequer conhece a vítima. Não é isso que a gente estudou? Então, a qualificadora de paga ou promessa de pagamento, ela é direcionada ao executor, aquele que pratica o ato. Ela não é direcionada ao mandante. Por quê? O mandante, muitas das vezes, conhece a vítima, tem razões pessoais para fazê-lo, para matá-la. Por exemplo, o vice-prefeito quer matar o prefeito para assumir, o suplente de vereador para assumir, a mulher com amante para receber o seguro, um cara tem raiva do seu ex-adversário, do seu desafeto, e por aí lá vai. Né? O pai, nós falamos na aula passada, que tem sua filha morta, tem sua filha estuprada, ele, momentos logo depois, logo seguida da emoção, ele pode mandar matar. Então, a qualificadora dele será outra. Nós estudamos tudo isso. Então, entra uma polêmica aqui agora sobre a comunicabilidade ou não, do montante da qualificadora paga ou promessa, se ela vai para o mandante ou não. Por executor, ela vai. Para quem executou, né? Quem fez, quem praticou o delito. Agora, vamos lá. A polêmica, já dei na aula passada, só estou fazendo a revisão para ele pegar o fio da meada. Gira em torno de se definir se a qualificadora da paga ou promessa de recompensa é ou não elementar do homicídio mercenário. Uma vez que o artigo 30 do Código Penal, a gente estudou isso, foi? 30 do Código Penal, dispõe que a circunstância de caráter pessoal não se comunica aos comparsas, salvo se elementares do crime. Se for elementar do tipo, aí nós poderíamos estender ou não na qualificadora ser elementar ou não, é uma interrogação. O ato de matar em troca de dinheiro ou outros valores é circunstância de caráter pessoal em face do executor, porque se refere à sua motivação, matar por dinheiro ou outros valores. Assim, caso se entenda que esse aspecto pessoal é elementar do homicídio mercenário, ele se comunica ao mandante. E, caso se entenda o contrário, não se comunica. Essa, então, é a polêmica. Quer anotar rapidamente? Fazer um resumo aí? Vamos lá? Resumo, bora lá, anotar. A qualificadora... Vamos terminar esse assunto hoje. A qualificadora de paga ou promessa qualificadora de paga ou promessa seria ou não elementar do homicídio mercenário. Aí vocês botam interrogação. Vocês podem fazer uma pesquisa sobre isso. Em outros doutrinadores, né? Ela é um elementar ou não do homicídio mercenário? O artigo 30 do Código Penal, você já deve estar lendo ele aí, dispõe que, 2 pontos, as circunstâncias
as circunstâncias de caráter pessoal não se comunicam aos comparsas. Se essa circunstância tiver o caráter pessoal, não se comunicam. Se elementares do crime, se comunicam. Deu para entender aí? Se for uma coisa pessoal, não se comunica. Se elementar do crime, se comunica. Aí eu pergunto, a dúvida aí está. No caso do homicídio privilegiado, ela passa a ser totalmente pessoal, né? Certo? A pergunta que eu faço, se for uma circunstância pessoal e elementar do crime, como fica interrogação? Quando eu boto interrogação é para vocês pesquisarem esses assuntos. Tá? Se ela tiver a dualidade elementar do crime e por circunstância pessoal. O ato de matar em troca de dinheiro ou outros valores é circunstância de caráter pessoal em face do executor, porque se refere à sua motivação. Ponto e vírgula, matar por dinheiro ou outros valores. Assim, ponto segmento. Caso se entenda... Eu me perdi aí. O ato de matar em troca de dinheiro ou outros valores é? O ato de matar em troca de dinheiro ou outros valores é circunstância pessoal em face do executor. Porque se refere à sua motivação. Tudo que se referir à motivação é pessoal. Entendeu? E qual é a motivação pessoal? Matar por dinheiro ou outros valores, bens ou vantagens econômicas. Matar por dinheiro ou outros valores, bens ou vantagens econômicas. Então a pessoa mata porque quer um dinheiro, quer uma vantagem econômica, quer outros valores que estão aí inseridos, né? Nesse caso, se for entendido que esse aspecto pessoal é elementar do homicídio mercenário, ele se comunica ao mandante. Caso se entenda que esse aspecto pessoal é elementar ao homicídio mercenário, ele se comunica ao mandante. Caso se entenda o contrário, não se comunica. Certo? Então, o ato de matar em troca de dinheiro é uma circunstância de caráter pessoal, é elementar, essa pessoalidade é elementar do homicídio mercenário. Se for, ela se comunica ao mandante. Se não for, não se comunica ao mandante. Presta atenção. O aspecto de matar por dinheiro, paga ou promessa de recompensa é pessoal, de caráter pessoal, é elementar do homicídio mercenário, na qualificadora paga ou promessa de recompensa? Sim, é elementar.
Se for, se comunica ao mandante. Se não, caso se entenda o contrário, não se comunica ao mandante. Certinho? Então, se sim, se comunica. Aí surge uma outra pergunta para vocês pesquisarem. Se houver comunicabilidade, se houver comunicabilidade, ao mandante da qualificadora paga ou promessa de pagamento, poderá o mandante ser enquadrado em outra qualificadora também? É uma pergunta. Por exemplo, ele pode ser qualificado, o mandante. O mandante ser qualificado em paga ou promessa, e mais motivo torpe, e mais motivo fútil. Deu para entender? Poderá? É uma pergunta que vocês terão que pesquisar. Primeira corrente, vamos lá, gente. Até aqui ficou legal? Tá legal, tá massa, tá legal, tá massa. Vamos lá, tá massa, vamos lá. A primeira corrente, incomunicabilidade da qualificadora. Incomunicabilidade da qualificadora. Incomunicabilidade da qualificadora. Pois é isso, minha gente. O tempo de inquérito secreto passou. Morreu. Nós temos que sepultar isso. Inquéritos secretos passaram. Passou. Transparência. E o advogado é o baluarte da sociedade. É a última trincheira contra arbítrios. E quem quer que seja. Cercear o advogado é destruir a democracia. Nós não aceitamos que o advogado tenha seus direitos aos autos, e agora gravando, aos autos de qualquer processo, em qualquer lugar, respeitada a súmula 14 do STF, vinculante. A autoridade que descumpre, na minha opinião, embasada, é caso de prisão. Voltando. Incomunicabilidade da qualificadora. Desrespeitar advogado é bulir no desespero. Começou mal. Desrespeitou advogado, começou mal. Que é uma corporação forte, e nacional e internacional. Mexeu com advogado, complicou a situação. Incomunicabilidade da qualificadora. Incomunicabilidade da qualificadora. Para os seguidores dessa corrente, deve-se respeitar o entendimento segundo o professor Vitor Eduardo Rios Gonçalves, segundo o professor Vitor Eduardo Rios Gonçalves, praticamente pacífico na doutrina, de que elementares são apenas os requisitos essenciais do crime, elencados no tipo básico. Deu para entender aí, gente? O entendimento dele? Todo mundo vai entender? Elementares, segundo o professor, elementares são vou repetir, elementares são
apenas requisitos essenciais do crime elencados no tipo básico. Então, qual é o tipo básico do homicídio? Matar alguém. Por essa tese, a qualificadora já não é do tipo básico. Então, descartaríamos a questão de ser elementar. E, lógico, nós estamos na tese da incomunicabilidade da qualificadora, fundamentando de que a mesma não vai se qualificar. Não vai se comunicar, perdão. Incomunicabilidade da qualificadora, ela não vai se comunicar, ou seja, não vai automaticamente passar para o mandante. Sendo chamado de circunstâncias os fatores que alteram o montante da pena, tais como as qualificadoras. Então, as qualificadoras são chamadas de circunstâncias e nunca como requisitos essenciais do crime elencados no tipo básico, que pode ser igual a elementares do crime. Gente, deu para entender até aí? Ficou dúvida? Ficou dúvida, gente? Fale agora ou cale para sempre. Posso repetir. Não ficou dúvida, não? Vou embora. Então, beleza. Ninguém está com dúvida, estou caminhando. Circunstâncias, fatores que alteram o montante da pena, tais como as qualificadoras. Esse é o aspecto técnico dessa orientação. Razão pela qual eles defendem essa primeira tese corrente, que é incomunicabilidade da qualificadora. E que tipo de incomunicabilidade ela é, gente? É a incomunicabilidade entre o mandante e entre o executor. Entre o mandante e entre o executor. Certo? O aspecto lógico que os defensores desta tese inclinam-se, os aspectos lógicos, os defensores dessa tese inclinam-se, é que o mandante tem seus próprios motivos para querer a morte da vítima. Os mandantes têm seus próprios motivos para querer a morte da vítima. Pois apenas o executor mata por dinheiro. Essa é uma outra tese. Ou seja, um outro argumento dentro da tese da incomunicabilidade da qualificadora entre mandantes e executores. Certo? Então, dessa tese que o mandante tem seus próprios motivos para querer a morte da vítima. Pois apenas o executor mata por dinheiro. De modo que deve ter sua conduta avaliada sob o prisma de sua motivação. Certo? Então, qual é a motivação do mandante? Para cada caso, nós teremos uma motivação diferente. Essa teoria, professor, para mim, é a mais coerente, porque o cara que foi, na minha concepção, foi pago para poder executar e matou a pessoa pelo dinheiro, ele tem um pensamento muito mais fútil que, por exemplo, pode ser de grande relevância, até que injustificável, o mandante. Exemplo, o camarada estuprou sua filha, certo? Então, é uma questão de que o cara não pode ter um entendimento, é óbvio, não estou justificando, um entendimento que o cara pode ficar impune e falar, rapaz, vou mandar matar esse cara, até pela honra dele. E ele manda. Então, por mais injustificável que seja, é uma situação plausível da diferença do caráter do mandante nesse momento do executor. Porque o executor é uma questão financeira. Ele tem um motivo totalmente, na minha concepção aí, fútil, torpe, que é o dinheiro. O outro não, é a honra. Então, essa teoria eu acho bem coerente. Tem fundamento, né? A primeira corrente é a incomunicabilidade da qualificadora. Ou melhor, não se comunica a qualificadora. Certinho? Professor. Ela não se comunica. Professor,
Antônio, bom dia a todos. Bom dia. Tudo bem, meu amigo. Eu tenho um ponto divergente nessa teoria que foi explanada agora pelo meu querido Diógenes. É o seguinte, eu acho que é preciso analisar também o caso, porque muitas das vezes o intermediário ele tem uma relação de subordinação com o mandante, né? Então, esse intermediário, eu entendo que ele tem que ter uma pena menor, e o executor e o mandante, no meu entendimento, eles estão em situação de equivalência. Quem manda e quem executa. Agora, o intermediário, não. Esse eu entendo que ele tem que ser analisado, diferenciado, porque muitas das vezes ele apenas está cumprindo uma obrigação pela relação de subordinação que ele tem com o mandante. Faz sentido sua tese. Isso aí a gente deixa, vamos supor, para a própria dosimetria da pena. Por exemplo, na dosimetria da pena, você vai ver, por exemplo, os valores que foram pagos. Por exemplo, o cara que trabalha na fazenda, que é um operário lá da fazenda, ele recebe um salário mínimo e recebeu mais um salário mínimo para matar, foi algo hediondo receber um dinheiro para matar. Mas ele é empregado, não é? Ele tem um vínculo de emprego, ele tem um vínculo de subordinação. Lógico que ninguém, por ter vínculo de emprego ou subordinação, está obrigado a cumprir uma ordem ilegal. E aí a gente entra também aí, tem que falar de casos concretos, senão não funciona. Até que ponto um policial, seja ele de qualquer esfera, ele está obrigado a cumprir uma ordem ilegal. É outro problema também que está também avassalando aí, está também assanhando aí nessas medidas de quarta-feira que foram feitas. Até que ponto? É uma interrogação. Mas voltamos aqui. Então, o funcionário não tem a obrigação de cumprir ordem legal, mas pelo grau de necessidade dele com o emprego, recebendo um salário mínimo, recebe mais um salário. Então, na dosimetria da pena, onde a gente vai ver a dose da pena, como dosar essa pena, a gente vai ver que ele, realmente, a motivação dele, as circunstâncias e o contexto, na minha opinião, ele pode ter um pouco mais reduzida a sua pena. Diferentemente daquele executor mercenário, que recebeu R$1 milhão. São duas situações diferentes, né? E que não tem vínculo nenhum com o mandante. Recebeu R$1 milhão, coisa para enriquecer, e não tem nenhum vínculo com o mandante. Matou, foi embora, ficou rico. É diferente daquele capataz de uma fazenda, que é empregado e que recebe R$1.000 por mês, salário mínimo, e que depois recebe mais R$1.000 para matar. Então, ele tem uma desproporcionalidade entre a prática do crime, embora seja um crime, seja hediondo, seja mercenário, que é um absurdo que uma pessoa mate outra por dinheiro, mas ele está numa situação mais vulnerável, a sua pena pode ser um pouco mais atenuada, embora o crime possa ter sido o mesmo. Outra coisa também é o modus operandi do executor fazer o crime, seja ele por crueldade, seja ele por rapidez, seja ele por emboscada, tem uma série de outros desdobramentos. Mas perfeita a sua colocação. Vamos continuar. O exemplo aqui, que ele dá, que eu já dei também, é o vice-prefeito que contrata um pistoleiro para matar o prefeito. Qual é a finalidade? Assumir o cargo de prefeito, a fim de ficar com o cargo. Responde, esse vice-prefeito responderia, em tese, pela qualificadora genérica de motivo torpe, enquanto o executor responderia na qualificadora de paga ou promessa de pagamento. Vamos lá, prosseguindo. O executor... Gente, está todo mundo entendendo aí? Tem alguma dúvida? Tudo legal? O executor, por ter matado em razão da paga ou promessa, tem um agravamento. Por outro lado, o pai, anote aí, o pai que descobre quem foi o estuprador de sua filha e contrata de pronto, de logo, o matador do estuprador.
A hipótese nesse caso, anote aí, a hipótese nesse caso seria homicídio privilegiado. Privilegiado. E o matador seria qual, gente qualificadora? O matador, qual é a qualificadora? Paga. Paga. Se fosse promessa de pagamento, também é promessa de pagamento. Homicídio privilegiado para um e paga ou promessa para outro. Devendo apenas o executor, ele conclui aqui, incidir na qualificadora da paga. Resumindo, a primeira tese da incomunicabilidade da qualificadora, paga ou promessa de pagamento entre executor e mandante, não é elementar do crime, tendo caráter pessoal. Logo, não se estende ao mandante. Ela não se estende ao mandante. A pergunta que eu faço, ela pode se estender ao intermediário? Vamos lá, um exemplo. Pablo Emílio Escobar Gaviria manda Chile, no filme, né? Tem um tal Chile. Ele é muçulmano, ele vai e contrata um pistoleiro para matar o coronel lá que estava apunhando o Pablo. Aí o cara joga uma bomba, explode o restaurante, aquela cena do filme que foi uma cena forte. Mata o coronel, o outro perde uma perna, o outro perde um braço, foi um negócio terrível. Aí eu faço a pergunta. Vamos ao enquadramento dos três aí? O que é que vocês acham? Em tese. Seguindo essa tese primeira, incomunicabilidade da qualificadora entre o mandante e o executor. Mas tem agora a figura do intermediário, que é o Chile. Vamos usar o caso concreto. Só se aprende estudando o caso concreto. Eu só não faço o caso concreto em sala de aula quando houver no enredo, na narrativa, o envolvimento do próprio acadêmico, vocês, ou meu, na parte, né? Se você for vítima, seu familiar, a gente aí, em respeito à dignidade da pessoa humana, que são vocês, a gente retira o caso e passa para outro. Mas como vocês não têm nenhum envolvimento com Pablo Emílio Escobar Gaviria, acredito que não, nem nenhum parente, né? Nós podemos falar do caso dele. Então, qual seria o enquadramento aí pela tese? Primeira tese da incomunicabilidade da qualificadora paga ou promessa. Vamos lá. Primeiro, qual é o enquadramento para Chile? Chile não é executor, hein? Chile é um intermediário. Ele vai entre Pablo Emílio Escobar Gaviria, o mandante, que tem o dinheiro, e vai até esse último executor, que é um tal Joseph. Teve um dia que teve um tal Joseph. Ele é um laranja, mas sim, mas ele participou do crime. Nós estamos num julgamento, vocês são advogados e promotores, temos que enquadrá-los no Código Penal. Qual é o enquadramento do intermediário? Não se tem uma resposta certa. Várias doutrinas, várias correntes, vamos ver qual seria o enquadramento. Se ele levou o dinheiro, minha opinião, veja se eu estou errado, pode até divergir de mim. Não pode me xingar, não pode me ameaçar de morte, nem em rede social, nem nada. Senão eu vou mandar prender seus computadores aí na sua casa, seu celular e tudo, certo? Então... Vossa Excelência é um tirano. Vossa Excelência é um tirano. Não vou fazer isso, de jeito nenhum. Mas, minha atenção, deixa eu te falar. Qual a função desse intermediário? Ele levou o dinheiro, entregou o dinheiro ao executor. Na minha opinião, ele é um partícipe do executor. Vê se eu estou errado ou estou certo no raciocínio. Vamos raciocinar que a aula se torna participativa, se torna integrativa. O senhor está certo, professor. Aí, a Helena jogou duro, aí 29. Bota de novo aí, Helena. Deixa eu botar de novo para ler aqui. A Helena colocou. Helena é muito perspicaz, esses alunos são bala, viu? Quem, de qualquer modo, concorre para o crime, incide nas penas a estes combinados na medida de sua culpabilidade. Perfeito, Helena. Nota 10. O intermediário, ele é um partícipe, na minha opinião,
pode se entender como coautor, lá o que você queira, mas na minha opinião é partícipe. Ele levou o dinheiro, esse dinheiro ele sabe que é para fazer a execução de um crime, ele não está inocente, porque tem outra possibilidade. Pablo mandar, entrega esse dinheiro a Joseph só. Não diga a ele para que é. Olha que situação. O direito é muito interessante, porque ele tem várias circunstâncias. Ele não é exato, dois são 4. Pablo Emílio manda Tille, 2 hipóteses. Manda Tille levar R$1 milhão para Joseph e explodir lá o negócio dos coronéis. Tá certo? E diz a Tille, é para explodir, diga que é para explodir os coronéis. Então Tille tem conhecimento. Tille incorreu no crime, artigo 29, participou do crime, certo? Seja indiretamente, mas participou. Pode ter uma pena menor do que o executor, pode, né? Porque ele não executou em si, mas que ele participou dos atos de execução, sim, né? Em levar o dinheiro, ele sabia. Então ele é partícipe. Partícipe, e eu posso dizer que seria na qualificadora, posso ir mais além. Na qualificadora, paga ou promessa. Porque a paga ou promessa, ela é específica do executor, ela é bem específica do executor, mas quem participou também está ali. Quem levou está ali, mesmo que você tenha uma pena diminuída. Agora, a segunda hipótese é quando esse Tille, e muitas vezes ocorre isso, até pelo sigilo das operações, Pablo entrega uma carta lacrada. E quando Pablo Emílio Escobar Gaviria diz, não faça, ninguém fazia na época não, hein? Ele dizia, não abra essa carta. E aqui o envelope está o dinheiro. E entregue. Ele não tem conhecimento do que significa. Para que é isso? Eu não sei. Ele não sabia. Ele foi apenas a mula que levou sem saber o que era. Na minha opinião, ele já não incorre no artigo 29. Certo? Ele poderia até, na minha opinião, se provada, que é difícil, né, provar, é muito subjetivo, mas se provar a inocência dele, ele não seria partícipe desse crime, seria até algo impunível, porque ele não sabia do que estava fazendo, é um inocente, ele não sabia, na minha opinião. Vocês podem pesquisar e ter opiniões diferentes. O executor, que estourou a bomba, ele vai responder pelas qualificadoras, homicídio qualificado, paga ou promete pagamento. Agora eu pergunto, e Pablo Emílio Escobar Gaviria? Nesse caso, quem vai responder é vocês. Pablo, como ficaria esse mandante? Ele mandou matar porque é inimigo dele. Homicídio privilegiado. Privilegiado? Pablo Qualificado. Qualificado, me atrapalhei. Qual das qualificadoras para Pablo? Tipo torpe. Eu gostaria também, eu sigo muito o motivo torpe. Ele fez o motivo torpe por vingança, por algo que, sem necessidade, porque os caras estavam contra ele, e a perseguição, alguma coisa, não há necessidade de fazer isso, é uma coisa absurda, né? Mas podem ter outras qualificadoras para ocultação de outro crime, os caras sabiam que ele estava fazendo aquele crime para ocultação, para aquela nova qualificadora que a gente já viu, que foi para matando oficiais, né? A polícia ou pessoas que estejam investigando, enfim, pode ter outros desdobramentos. Bom, para essa corrente, vamos fechando aqui, depois de uma jurisprudência, a paga ou promessa de recompensa não é elementar e, por ser de caráter pessoal, não se estende ao mandante e deve ser responsabilizado de acordo com os motivos que levaram a contratar o executor. E cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Nesse sentido, as opiniões, se vocês quiserem notar, Heleno Cláudio Fragoso, Fernando Capês, Flávio Monteiro de Barros e Rogério Greco. Esses autores, Heleno Cláudio Fragoso, Fernando Capês, Flávio Monteiro de Barros e Rogério Greco, eles se filiam à incomunicabilidade da qualificadora paga ou promessa no homicídio entre o executor e o mandante. Certo? Jurisprudência. A jurisprudência do STJ. A jurisprudência diz:
Os dados que compõem o tipo básico, não precisa vocês copiarem, depois vocês podem pegar uma coletânea aí de jurisprudência que vocês queiram. Os dados que compõem o tipo básico ou fundamental inserido no caput são elementares, essentiali delicti, essencial para o delito. Aqueles que entregam acréscimo, estruturando o tipo derivado, qualificado ou privilegiado, são circunstâncias, do latim, accidentalie delicti. Olha o que o STF coloca, até bonita a jurisprudência. Coloca que os dados que compõem o tipo básico ou fundamental, no caso do homicídio, tipo básico ou fundamental, matar alguém, inserido no caput, olha o que a jurisprudência, ela é bem clara, ela se torna de uma clareza solar, ela é bem clara, se torna de uma clareza solar. Os dados que compõem o tipo básico ou fundamental, inserido no caput, são elementares, essentialia delicti, ou seja, a essência do delito. Aqueles que integram o acréscimo, estruturado tipo derivado, e aí ele abre parênteses e coloca qualificado ou privilegiado, qualificadoras ou privilegiado, fecha parênteses, são circunstâncias, abre parênteses, accidentalia delicti, ou seja, acidentes do delito. Então, mais uma vez, ele corrobora que, no caso da paga ou promessa, corrobora com a incomunicabilidade da qualificadora, que a paga ou promessa, ela não é elementar do crime. E não sendo elementar do crime, de acordo com o artigo 30 do Código Penal, elas são de caráter pessoal. E de caráter pessoal não se comunicam entre mandante e executor. 2. Estou lendo a jurisprudência, tá? No homicídio, a qualificadora de ter sido delito praticado mediante paga ou promessa de recompensa, no homicídio, a qualificadora de ter sido o delito praticado mediante paga ou promessa de recompensa é circunstância de caráter pessoal e, portanto, veremos ex vi do artigo 30 do Código Penal, incomunicável. 3. Jurisprudência do STJ. É nulo o julgamento pelo júri em que o conselho de sentença, ó que interessante, é nulo o julgamento pelo júri em que o conselho de sentença acolhe a comunicabilidade automática de circunstâncias pessoais, com desdobramento na fixação da resposta penal em concreto, ou seja, ficção pena. É o entendimento do STJ, quem quiser anotar, 5ª turma, ministro Félix Fischer, do Diário Oficial de 19/12. Vamos lá. Prossegue ele, finalizando. No homicídio, aqui já é outra, já é outra jurisprudência. No homicídio do tipo mercenário, que é paga ou promessa, a qualificadora relativa ao cometimento do delito mediante paga ou promessa de recompensa é uma circunstância de caráter pessoal, não possível, portanto, de comunicação aos coautores ou partícipes, por força do artigo 30 do Código Penal. Essa é da 5ª turma também, STJ, só que o ministro relator, o ministro Jorge Scartesini. Vamos agora, gente, prosseguindo, a próxima, que seria a comunicabilidade, da qualificadora ao mandante. A segunda tese, ela fala da qualificadora, da comunicabilidade da qualificadora ao mandante. Certo? Gente, ficou alguma dúvida aqui? Ficou até aqui alguma dúvida? Hein? Para não ficar muito tempo, já deu 1 hora de gravação, falta 5 minutos para 1 hora. Eu vou dar uma parada na gravação, mas continuamos no ar aqui. E vamos dar apenas 5 minutos. Tomar uma água e já retornaremos com essa segunda tese aqui, que vocês têm que compreender essas duas teses
esse assunto, por ser complexo, cai no exame da ordem. E olha, é uma questão no exame da ordem, uma, que pode fazer a diferença de você passar ou perder. Deus queira que eu esteja profetizando que esse assunto possa ser a diferença. E vocês me darão um agradecimento eterno por essas aulas magistrais feitas por mim dentro da minha genialidade e da minha pouca modéstia que vos falo nesse momento. 5 minutos para um cafezinho e já retornaremos. Legal, gente? Professor, o senhor é gênio mesmo, em ponto final, o resto é inveja. Muito obrigado. Jorge, você é sempre um querido acadêmico, como estão vocês todos. Aliás, a turma é boa. Eu sou seu fã, professor. As notas eu estou corrigindo, viu, Susan? E estou vendo que vocês estão indo lá para o topo. Não estou gostando, tem um jeito de diminuir, nem que seja de forma ditatorial. Né? O que vocês acham de forma ditatorial? Eu acho que as notas estão indo lá para o topo, vocês estão ficando no auge. Porque juntou trabalho com as notas de vocês, estão indo bem vocês. Vocês todos. Martinez de Moraes. Eu acho todos, vocês todos, eu acho, que vão ficar bem. E aí vai para o AB3 até sem graça, né? Deixa para lá. Mas, infelizmente, eu não posso... O senhor está seguir a competência. Né? Eu não posso chegar, se for dada a questão, você acertou, fez o trabalho, os trabalhos estão dentro do contexto acadêmico, dentro dos rigores acadêmicos, né? Então, infelizmente, me quer dar a competência de vocês. E, além do mais, são assíduos, pesquisadores, estou gostando. Não esqueça de fazer aquelas pesquisas que vai valer ponto também, viu? Agora, depois, no final da aula, eu vou pedir um apoio a vocês para um evento que a gente vai fazer, mesmo virtual. Vou pedir mesmo de coração esse apoio, porque é importante a gente fazer. A gente passa pela faculdade, a gente tem que vibrar na faculdade, essa coisa de fazer as coisas, de vibrar, de questionar as decisões, isso tudo com respeito, com tudo, mas no sentido da gente se tornar, sentir na faculdade essa sensação de que você é jurista, você está compreendendo o direito. Amanhã depois você é chamado para um debate, alguma coisa, você não sabe nada, né? Fica difícil, né? Concorda comigo? Gente, 5 minutos. Professor, quando eu já tenho qualquer diálogo na rua, o pessoal pergunta, você é advogado? Eu falo, eu sou operador do direito. Aí já fica com medo, porque você não gosta nem de se exaltar. Você diz, eu sou operador do direito, que não sabe nem o que você é. Já fica com medo. Eu aprendi isso com o nobre professor, que é fantástico isso, viu? A humildade e o conhecimento. Você já pode dizer que você é jurista, ou direitologo. Um aluno meu inventou esse negócio, mas existe mesmo na Alemanha. Direitologo. Pesquisa isso aí que tem na Alemanha, direitologo. Direitologia, ou direito... Tem um negócio assim que ele coloca, que é o estudo, são pesquisas, logia é estudo. Estudo direito. Quem estuda é direitologo, né? Direitologista, não sei, alguma coisa nesse sentido aí. Pesquisa aí, a gente vai criar esse negócio, vai criar uma associação internacional. Até daqui a pouquinho, vamos descansar um pouquinho. Quem não veio aí, pessoal, passa a pesquisa aí, está me perguntando, que chegou atrasado aí, das duas pesquisas, que é a súmula vinculante 14, o seu descumprimento, súmula vinculante do STF, o descumprimento da súmula, a súmula vinculante, quais são as consequências jurídicas, e o inquérito policial, o inquérito em todos os seus sentidos, no sentido de ser um inquérito acusatório. Tem o Ministério Público, tem a polícia investigando, o Ministério Público acusando, em tese, né? Que vocês já viram que o Ministério Público nem sempre é acusação, ele é custo leve, ele é fiscal da lei, ele pode acusar como pode arquivar, e o juiz julgador imparcial, neutro, equidistante do caso, inerte, a inércia do judiciário, ele recebe aquilo e ele julga. Certo? Não pode uma pessoa só fazer todas as funções, porque isso lembra a Santa Inquisição. Certo? 5 minutinhos que a gente já volta.